Amados irmãos ouvintes da Palavra do Senhor, eu sou o pastor Alex Esteves, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, e estou aqui para postar exposições da Palavra de Deus, comentários acerca das Escrituras. Já havia alguns vídeos neste canal, mas eu estou procurando retomar a postagem de vídeos, destacando exatamente a apresentação de comentários acerca da Palavra do Senhor. E hoje, 1º de janeiro de 2024, eu pretendo fazer uma explanação panorâmica do livro de Gênesis, ou pelo menos trazer alguns aspectos introdutórios que são necessários ao conhecimento deste importantíssimo livro. Nós podemos verificar aqui o primeiro versículo do livro de Gênesis, livro de autoria de Moisés, texto inspirado pelo Espírito Santo, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Veet Haaretz. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Veet Haaretz. Nós temos aqui o livro que entre os judeus é conhecido como Bereshit, porque os 5 livros que nós conhecemos como a Lei de Moisés, o Pentateuco, receberam entre os israelitas nomes de acordo com expressões que aparecem no primeiro verso. Então, Bereshit é uma expressão que aparece logo no primeiro verso. Esse B é uma preposição, Reshit é princípio ou cabeça, né? Então, no princípio ou em princípio, para ser bem literal, né? Bereshit, no princípio, em princípio. E depois que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na célebre versão Septuaginta, a versão dos 70, o livro Bereshit recebeu o nome de Gênesis, que significa, apropriadamente, introdução, início, começo, alguma coisa nessa linha. Gênesis é o livro inaugural das Escrituras. Talvez não tenha sido o primeiro a ser escrito, é possível que Jó o anteceda cronologicamente, mas Gênesis ensima as Escrituras, está no início da nossa coletânea sagrada, está ali no começo do cânon bíblico, porque, logicamente, ele apresenta a origem de todas as coisas. Bereshit, no princípio ou em princípio, Bara, Elohim. Elohim, num sentido ultraliteral, ou no sentido literal, seria deuses, né? Elohim pode ser traduzido como deuses ou como Deus. No entanto, o verbo está no singular. Nós não podemos traduzir no princípio, criou deuses, ou deuses criou, porque haveria aí falta de uma correspondência entre o número do sujeito e do predicado, né? O substantivo Elohim não teria ali uma correspondência adequada no verbo. Então não pode ser o plural no substantivo, nesse sujeito, e no predicado ou ali no verbo um singular. Isso não é possível gramaticalmente. Então, com certeza, sem nenhuma dúvida, não é no princípio deuses criou, e sim criou Deus, ou Deus criou. É importante observar que a tradução Almeida Revista e Corrigida que eu estou utilizando é uma tradução feita pelo método da equivalência formal. Então, o tradutor buscou uma simetria entre a estrutura do hebraico e também do aramaico e do grego, né, para outras partes da palavra de Deus, e a estrutura da língua portuguesa.
Então ele coloca ali o verbo primeiro e o substantivo depois, né? O predicado primeiro e o sujeito depois. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Outras versões que vão ali pela equivalência dinâmica ou que são mais contemporâneas, que buscam uma linguagem mais moderna, podem dizer no princípio Deus criou. Mas na língua portuguesa aceita-se tanto uma coisa como a outra. No princípio Deus criou, no princípio criou Deus. O fato é que o sujeito é Deus, Elohim. E esse plural é um plural de intensidade ou de majestade, né? Elohim, plural de intensidade ou de majestade. E há quem veja aí um vislumbre da Trindade, porque a palavra do Senhor, pela revelação progressiva, apresenta Deus como trino ou triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Bereshit bara Elohim. Esse bara é criar, ele criou. Há um sentido na raiz etimológica de cortar, né? E a ideia aqui, atribuindo este cortar ou este criar a Deus, é no sentido de criar ex nihilo, uma expressão latina para indicar a criação do nada, a partir do nada, trazer à existência o que não havia. Então o verbo é aplicado à criação divina nesse contexto. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Et é uma partícula sem tradução. Indica apenas que haverá um objeto direto na oração. Então, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. O que foi que Deus criou? Quem cria, cria alguma coisa. Bereshit bara Elohim. Et é uma partícula hebraica para indicar o objeto direto que vem em seguida. Et ha-shamayim, ou seja, os céus, né? Ve'et, olha o et novamente, esse ve é o vav conjuntivo, né? É uma partícula de adição. Os céus, ha, aí é o artigo, né? Ha, shamayim, esse maim está indicando o plural, ha, shamayim, os céus, e a terra, ve, haaretz, e a terra. Então, Bereshit bara Elohim, et ha, shamayim, ve'et, haaretz, ha, artigo, aretz, terra. Novamente, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou os céus e a terra, criou tudo. Essa expressão, os céus e a terra, indica totalidade, abrangência. Ele criou todas as coisas. E nós vemos aí a criação do mundo natural e do mundo sobrenatural. No princípio, é uma expressão que indica algo na eternidade. Não havia nada antes da criação. Então, Deus criou ex nihilo. Criou o tempo, o espaço e a matéria. Criou o tempo, o espaço e a matéria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O princípio indica o tempo. O tempo começou quando Deus criou. Os céus e a terra. Os céus, o espaço. O espaço, e a terra nos indica a matéria. Essa é uma boa referência para nós termos um balizamento do nosso pensamento. Deus criou os anjos, criou o mundo espiritual, o mundo angelical. Foi Deus quem criou. Deus não foi criado. Então, esse ser já aparece. A Bíblia em nenhum momento procura provar a existência de Deus. Ele é pressuposto, né? A Bíblia não valida a Deus, é Deus quem valida a Bíblia. É Deus quem garante a sua palavra. Por isso ela é verdadeira. Não é a Bíblia que valida a existência de Deus, é Deus quem valida a existência da Bíblia como sendo verdadeira. Então, Deus aparece como um ser sábio, inteligente, criador, provedor, sustentador, organizado,
racional, pessoal, invisível, espiritual, não condicionado ou incondicionado, independente, absoluto, supremo. Essas são características divinas que já aparecem no relato da criação. E nós temos informações acerca de Gênesis capítulo 1 e de outras passagens de Gênesis relacionadas à criação e outras passagens das Escrituras acerca da doutrina da criação, num livro publicado pelas edições Bernard Johnson, que tem por título Doutrina de Deus. E nós temos neste livro alguns comentários feitos. É um livro didático, né? Feito por 5 autores. Eu sou um deles, escrevi 2 capítulos, e os demais autores também escreveram, cada um deles 2 capítulos. Altair Germano, Fábio Tavares, Gunnar Berg e Tiago Rosas. E escrevendo 2 capítulos, no capítulo 3 desse livro, nós colocamos ali informações relacionadas ao que estamos falando agora. Lição 3 desse livro didático da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, né, que fica sediada em Campinas e tem núcleos espalhados pelo Brasil inteiro, nós escrevemos a necessidade de Deus na criação de todas as coisas e do ser humano em particular. Então nós temos nessa lição 3, 5 textos, e os alunos da ETAD têm acesso a esse material e aos vídeos que nós apresentamos e os outros autores apresentaram com relação ao conteúdo total. E ali os irmãos podem buscar informações pertinentes. Aproveitando esse momento, eu quero falar mais sobre esse livro e sobre os outros. Esse livro, Doutrina de Deus, tem por subtítulo O Deus da Bíblia Sagrada, único, vivo, verdadeiro e revelado. O Deus da Bíblia Sagrada, único, vivo, verdadeiro e revelado. E pela ETAD nós publicamos vários materiais como subsídios. Então aqui nós temos 4 livros didáticos. Esses eu não escrevi, eu escrevi subsídios. São 30 subsídios escritos para cada um deles. E, portanto, foram 120 que eu escrevi. Um deles é Doutrina da Salvação, a provisão e a aplicação da salvação. É um livro de Carl Boyd Gibbs, que nós ajudamos na parte de subsídios, não como autor, mas subsídios. Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Livros. Profetas Menores, Grandes Mensagens em Pequenos Livros, de Richard Leroy Hoover. Também nós temos aqui Hermenêutica Bíblica 1, Hermenêutica Bíblica 1, Compreendendo a Bíblia, livro de Donald e Dorothy Jones. Fiz também os subsídios desse livro. E Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse, um panorama dos últimos tempos, de Antônio Gilberto da Silva, saudoso teólogo e consultor teológico das Assembleias de Deus. Fizemos também subsídios para esse livro. E falando de Daniel, nós temos este livro aqui que nós publicamos em 2022, Estudos Elementares, no livro do profeta Daniel. É o subtítulo, mas o título é O Reino que Não Será Destruído. O Reino que Não Será Destruído, Estudos Elementares no livro do profeta Daniel. Nós fazemos um comentário parágrafo por parágrafo desse importante livro, com um especial interesse apocalíptico e escatológico. Falar nisso, nós temos um livro para ser lançado, se Deus quiser, no primeiro semestre do ano que vem, pelas edições Bernard Johnson. Tudo isso que eu falei aqui é das edições Bernard Johnson, que é o selo editorial da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O pastor Claudionor de Andrade é o nosso consultor teológico, nosso consultor bíblico. Ele fez o prefácio do meu livro sobre Daniel e ele foi quem nos dirigiu e estabeleceu os títulos de cada capítulo, de cada lição daquele livro que eu mencionei anteriormente sobre Doutrina de Deus. É o pastor que nos conduz nessa área teológica ali na ETAD e nas edições Bernard Johnson. Então, nós temos um livro de ensaios acerca
da situação da igreja brasileira para ser lançado, se Deus permitir. Eu falei ano que vem, na verdade nesse ano, né, de 2024. Primeiro semestre desse ano, se Deus quiser, já está no prelo e esperamos que seja uma bênção para o povo de Deus. E há um outro projeto, na verdade há vários projetos, várias ideias, mas há um projeto que nós pretendemos desenvolver até novembro deste ano para a publicação em 2025, se Deus permitir. O tema eu pretendo revelar posteriormente. Estamos trabalhando, né? Estou dedicado a esse assunto, mas nós queremos revelar o tema mais para frente um pouco. Mas, meus irmãos, feita essa apresentação, feitas essas considerações, eu quero voltar para o livro de Gênesis. Gênesis é um livro, como eu disse, que está muito bem posicionado no início de nossas Bíblias. E ele trata dos começos. Né? Começo do universo, começo da humanidade, começo da família, começo da sociedade, começo do trabalho, começo da cultura, começo das etnias, começo das civilizações, começo do pecado, começo do juízo e começo do anúncio do Evangelho. Tudo isso nós temos no livro de Gênesis. Gênesis deve ser lido dessa maneira, como o livro dos começos. É muito importante conhecer Gênesis para que possamos entender o restante do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Gênesis traz a origem, a introdução, né, o começo de todas as coisas, e nós vamos entender a cosmovisão cristã, ou vamos absorver uma visão adequada do mundo a partir da Bíblia, se nós olharmos primeiro para Gênesis, ou se nós olharmos com muita atenção o que ali está registrado, né? Vamos observar que a cosmovisão é a maneira pela qual a pessoa enxerga e interpreta o mundo à sua volta. A cosmovisão cristã está baseada em 3 ou 4 pilares. Eu vou citar esses 4 pilares, alguns interpretam como sendo 3, e eu vou colocar 4. Primeiro, a questão da criação. Porque as pessoas perguntam, de onde eu vim? Quem eu sou? O que é a vida? Então, Gênesis responde, Deus criou todas as coisas e há um propósito racional para tudo. Então, no princípio, Deus criou. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Deus criou todas as coisas. Mas o que foi que deu errado? Por que deu errado? Porque existe o mal no mundo, injustiça, problema, iniquidade, falta de ética, sofrimento, a questão da queda. Então, Gênesis 1 e 2, com amparo ou com textos em corroboração em outras passagens das Escrituras, mostram a criação. E Gênesis 3, também com textos que formam uma harmonia em torno desse tema, nos mostra ali a queda. Gênesis 3 mostra a queda. O problema da origem do mal é a queda. E como resolver esse problema? Vem a questão da redenção. Então, criação, queda e redenção. Esses 3 pilares vinculam a cosmovisão cristã. Há uma palavra alemã para isso, Weltanschauung, quer dizer a visão de mundo, a maneira como nós enxergamos a realidade, como enxergamos Deus, enxergamos a nós mesmos. E há um 4º pilar da cosmovisão cristã, que seria a restauração de todas as coisas. Para nós entendermos isso, precisamos observar o texto de Gênesis, o texto de Bereshit. Muito bem, então, olhando ainda para esse primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós observamos que posteriormente, né, em Provérbios, no capítulo 8, fala-se ali do discurso da sabedoria, a sabedoria que no princípio estivera com Deus, né? E no Novo Testamento alguém aparece como estando no princípio e é o Senhor Jesus Cristo, né? Em João, logo no primeiro capítulo, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. 1 João, capítulo 1,
nos primeiros versículos, nós também temos ali a presença do verbo da vida, né? O verbo da vida que estava no princípio com Deus, e os textos joaninos nos presenteiam com a apresentação do verbo da vida, o verbo vivo, né? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco, ou tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 1 João 1, de 1 a 4. Então, essa figura, esse personagem que estava no princípio com Deus e que era Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, que é o verbo. E nós observamos que Deus não precisou e jamais precisaria de ninguém. Ele não precisou de nenhum anjo, até porque os anjos foram por ele criados. Então Deus contou com a sua sabedoria, com a sua palavra. E nós observamos na revelação progressiva feita pela palavra de Deus, pelas Escrituras, que Deus contou com a sua sabedoria, né? E essa sabedoria se manifestou ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é aquele que revela a vontade e o caráter de Deus à humanidade. Ele é o verbo, é o logos, é a palavra, é a manifestação personificada da divindade. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, olhando para Gênesis, nós observamos o desenvolvimento do plano de Deus para a salvação na pessoa deste que desde o princípio estava para criar, para sustentar e para redimir, conforme a presciência soberana de Deus. Olhando um pouco mais o livro de Gênesis, que tem 50 capítulos, nós observaremos que nos primeiros 12 capítulos, ou nos primeiros 11 capítulos, para ser mais preciso, nós temos ali uma história voltada para a humanidade de modo geral. Mas no capítulo 12, há uma transição ali do 11 para o 12, em que nós já observamos esse fenômeno. Mas ali do 12 até o 50, nós temos um afunilamento numa família e numa nação, que é Israel. Os descendentes de Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão. Abrão, pai da altura, Abraão, pai de multidões. Então, eu gosto de comparar o livro de Gênesis com um grande funil. Um funil em que nós temos ali, primeiro na parte mais larga do funil, os capítulos 1 a 11, trazendo a humanidade, as etnias, as criaturas humanas, todas formadas à imagem de Deus. Mas em determinado momento, do 11 para o 12, nós vemos Deus afunilando a narrativa e trazendo ênfase para uma família, a família de Terá, pai de Abrão, a família de Abrão ou Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. Então essa história é fundamental. Há um outro ponto em Gênesis que é a etiologia. O que é isto? Etiologia está relacionada a causas, a motivos. Em vários momentos de Gênesis e do Pentateuco de modo geral, nós observamos algumas notas editoriais, algumas informações da parte de Moisés, que é o seu autor, e Moisés viveu, segundo a cronologia mais conservadora, ali no século 15 a.C., século 15 a.C., né? E nós observamos que esse autor, né, neste livro, coloca várias informações etiológicas, ou seja, trazendo causas de fatos, de eventos, de situações que surgiriam depois ou que seriam atestadas posteriormente. Então, ele mostra ali eventos que posteriormente seriam apresentados como causas evidentes de situações ou como julgamentos de nações, né, aborrecimentos
da parte de Deus com relação a determinados personagens e povos. Então Gênesis traz esses fundamentos etiológicos, apresentando as razões pelas quais determinadas coisas aconteceriam depois. E se você observar comigo o livro de Gênesis, há uma palavra que é gerações, né? Ou origens, ou história, que no hebraico é toledot. Esta palavra é um bom balizador para nós fazermos o estudo de Gênesis. No capítulo 2, versículo 4, ele diz: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toledot, estas são as gerações do universo, do mundo. E aí nós vamos observar novamente esta palavra, né? No capítulo 5, no versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Este é o livro das gerações de Adão. Toledot. Capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Toledot. De Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Prosseguindo no capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Vamos observando um pouco mais. No capítulo 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Nós observamos um pouco mais. Chegamos aqui à família de Tera, 11:27 de Gênesis. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Observamos ainda no capítulo 25, versículo 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E no 19 do mesmo capítulo. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E assim, meus irmãos, podemos verificar no capítulo 36, e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. 36:1 de Gênesis. Isso aqui é um fio condutor. Nós observamos que Deus vai tratando das gerações do universo, das gerações de Adão, depois ele deixa outras gerações de lado, ele deixa os descendentes de Cã e Jafé e foca em Sem, nos semitas. Dentre os semitas, ele vai para a família de Tera, né? Sabemos que Sem é filho de Noé, então ele olha para Noé primeiro e extermina aqueles que haviam se rebelado contra o Senhor. Então de Noé, Sem, de Sem os semitas, entre os semitas Tera, de Tera Abrão, posteriormente chamado Abraão, e ali ele vai olhando para essa família, para essa nação. Ele deixa Ismael de lado, foca em Isaque. Ele olha, depois deixando Esaú de lado e vai observando sempre a descendência escolhida, ou aqueles da linhagem piedosa, aqueles para os quais a graça de Deus se manifestou, buscando implementar o plano de salvação acerca do qual falaremos muitas vezes, sempre que tratarmos da palavra do Senhor. Então o livro de Gênesis traz os Toledot, traz as gerações, as histórias, as origens, né? De um povo, né? E da humanidade e daquilo que Deus estabeleceria para a redenção, para o resgate, para a salvação, para resolver e restaurar todas as coisas. Mas podemos caminhar um pouco mais quando ele diz aqui, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve haaretz, né? E a terra. Esse ve se repete muito, esse vav, que é uma letra hebraica, vav conjuntivo, né? Conjuntivo que ele faz uma conjunção, ele faz uma adição. Ve haaretz, e a terra, né? A terra é eretz, mas aqui ela acaba mudando um dos seus fonemas para aretz em razão
da presença do artigo, são coisas do hebraico. Vehaaretz, Haetá, quer dizer, era, Tohu Vavorro. É uma onomatopeia, Tohu Vavorro. É uma ideia de vacuidade e desolação. Até expressões do Novo Comentário da Bíblia, trazendo uma nota a respeito desse trecho. Tohu Vavorro. É uma ideia de vacuidade. É como um vazio completo, um silêncio. Então, você praticamente ouve a voz do silêncio, não é assim? Então, Tohu Vavorro. Sem forma e vazia, né? Vê Rocher e trevas. Observe na sua Bíblia, se for na Almeida Revista e Corrigida, é possível que a via esteja em itálico. E muitas vezes isso vai acontecer em passagens bíblicas. Por quê? Porque como se trata de um método de equivalência formal, às vezes, para dar sentido ao texto, o tradutor precisou introduzir uma palavra que não tem uma correspondente no original, mas é preciso colocar essa palavra para fazer sentido, para não ficar assim, e a terra era sem forma e vazia e trevas, né? E trevas. Então, e havia trevas, mas o editor coloca havia em itálico para nos ajudar a entender que essa palavra não tem uma correspondência na estrutura gramatical do hebraico, mas o sentido dela está aí. Então havia trevas, né? Ve Rocher, havia trevas, Alpené, sobre a face, Terrom, sobre a face do abismo. Alpené Terrom. Ve Ruach, Ruach, o espírito, no grego é pneuma, Ruach, e o espírito Elohim, Ruach Elohim, né? E o espírito de Deus, daquele Deus, o espírito de Deus, Merahefet, se movia, pairava. Alpené, novamente, sobre a face, Alpené Hamaim, das águas, né? Alpené Hamaim, das águas, sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus, Merahefet, né, se movia ou pairava. A ideia é de uma águia ou de um pássaro que pousa levemente sobre o ninho. A ideia é exatamente essa. É uma águia, é um pássaro cuidadoso que está ali abordando a sua criação. Então, Ve Haaretz, Hayetá, Tohu Vavorro. Ve Rocher, e as trevas, Alpené Terrom, sobre a face do abismo. Ve Ruach, e espírito, Ve Ruach Elohim, e o espírito de Deus, Merahefet, se movia, Alpené Hamaim, sobre as águas, sobre a face das águas. Aqui nós observamos que, considerando a teologia progressiva, ou a revelação progressiva, melhor dizendo, a Trindade está aqui. Mas nós vamos só entender isso, nós só vamos compreender isso olhando a palavra de Deus de modo geral, né? O Espírito está aqui, Deus Pai está aqui, e a palavra pela qual tudo será criado é Cristo. No contexto da revelação progressiva, isso fica claro. A Trindade criou todas as coisas sem necessidade nenhuma, porque ele não tem necessidade, Deus não precisa, porque se precisasse não seria autossuficiente, e se fosse autossuficiente não seria Deus. Não precisou de anjo, não precisou de material preexistente, não precisou de ajuda de ninguém, senão de si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus amados e queridos irmãos, nós devemos olhar para o livro de Gênesis compreendendo a indispensabilidade do seu estudo, né? Eu pretendo continuar fazendo esse estudo. Ainda temos aí os versículos 3 até 31 do capítulo 1 e ainda 2 de 1 a 3 para completarmos esse relato da criação. E há
a continuidade do relato da criação, do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25. Esse é um relato da criação, né? Não são dois relatos contraditórios, como diz a teologia liberal, como os críticos, o método histórico crítico, a crítica das fontes, crítica da forma, aquelas técnicas criticistas, né? As teorias documentárias, JEDP e todas as suas variantes, que dizem que Moisés escreveu, na verdade não, que autores diferentes, editores trabalharam documentos e formaram ao longo dos séculos aquilo que nós entendemos como Pentateuco, nessas teorias documentárias que foram desmascaradas e que se demonstrou como sendo falhas absolutamente errôneas. Nós entendemos que Moisés foi movido pelo Espírito Santo, ele usou diferentes formas de elaboração, Deus falou com ele, houve ali no Pentateuco, né? Em Êxodo, vemos que Deus escreveu em tábuas com o seu dedo, né? A maneira de dizer de forma antropomórfica, que houve ali um registro da parte do próprio Deus, né? O dedo de Deus escreveu nas tábuas. Moisés também usou das tradições orais, de livros que são mencionados no Pentateuco. Em Gênesis ele fala de genealogias, e ele usa ali conhecimentos da tradição e conhecimentos certamente documentais. Ele se abebera disso, mas ele é movido e inspirado, ou ele é movido pelo Espírito Santo para que os textos sejam inspirados. Ele usa formas de elaboração. Na hermenêutica, essa é uma seção que se estuda, formas de elaboração, não há problema nenhum com relação a isso. Os autores bíblicos utilizaram-se de diferentes formas de elaboração, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo e o texto é inspirado. O texto é divinamente inspirado. Teopneustos, né? Textos que foram divinamente inspirados, usando aí uma expressão grega, teopneustos, para referirmos este fenômeno que está mencionado ali por Pedro e por Paulo. Paulo quando escreveu a Timóteo, e Pedro também trata disso numa de suas epístolas. Esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. E então, meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós vemos que o livro de Gênesis foi registrado para apresentar os fundamentos da cosmovisão, que nós chamamos de cosmovisão cristã, e os fundamentos da salvação. Eu sei de onde eu vim, a criação. Eu sei o que deu errado, a queda. Eu sei como isso é resolvido, pela redenção. E eu sei para onde tudo caminha, para a restauração de todas as coisas. Olhando ainda para esse texto que nós falamos, né? E a terra era sem forma e vazia. Lá em Isaías 45:18, o profeta diz que Deus não formou a terra vazia, né? E alguns dizem que há uma contradição, que como é que pode conciliar um texto com outro, né? 45:18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há contradição. A própria continuação do texto mostra que ele opõe o vazia ao não ser habitada. Então, ele não a criou vazia, ou não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Criou com uma finalidade. Então, não há contradição. O texto harmoniza-se com o outro. E aqui, ele diz que a terra era sem forma e vazia, porque, de fato, a criação estava para ser formada. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Nós temos aqui uma visão geral. Mas, do versículo 3 em diante, né? Caminhando até o final do capítulo 1, e aqui com estes 3 versículos do capítulo 2, consumando essa narrativa, que é o hino da criação, na verdade, né? O hino da criação, naquele manual bíblico de Halley, célebre manual bíblico de Halley, nós temos essa informação que é o hino da criação, poético, mas não quer dizer que não seja verdadeiro, mas a apresentação estética é poética, é lírica. Então, ali nós observamos, né, que Deus vai ordenando, que Deus vai organizando. Então, o relato da criação é o relato de uma organização, de uma ordenação. A palavra cosmos tem a ver com harmonia, com estética, com beleza. Né? Os cosméticos tem a ver com isso também. Né? Harmonizar alguma coisa, estabelecer simetria,
trazer beleza, trazer harmonia. O que é que nós fazemos com tudo isso? Vamos dar continuidade, se Deus permitir, ao estudo, mas é muito importante pensarmos que o livro de Gênesis não foi escrito numa linguagem científica, mas o seu conteúdo é verificável cientificamente. Algumas pessoas se atrapalham, alguns não creem em Deus porque olham para a narrativa de Gênesis e dizem que a criação não podia existir, que a natureza não pode ter sido criada, que não foi aquilo. Então se tornam céticos, ateus, sem religião, com esse pretexto. E alguns crentes, às vezes exagerando um pouco na área da apologética cristã, que é uma área grandiosa, maravilhosa e necessária, mas acabam tentando conciliar o relato bíblico com aquilo que se diz ciência. Só que, na verdade, a ciência pode errar. A Bíblia de Deus é inerrante. Inerrante no que diz respeito às suas afirmações e suas informações. E infalível no que diz respeito às suas promessas e profecias. A Bíblia é inerrante porque tudo aquilo que ela fala é verdade. E a Bíblia é infalível porque tudo aquilo que ela promete e profetiza acontece ou vai acontecer no tempo oportuno. De maneira que eu não posso olhar para Gênesis e esperar que a linguagem seja científica, que o método científico esteja ali delineado, porque seria até infantil esperar isso. Se Deus explicasse detalhadamente como ele criou o universo, questões químicas, físicas, biológicas, astronômicas, o homem primitivo não teria noção nenhuma do que estaria ali à sua frente. E mesmo hoje, os maiores cientistas teriam dificuldade de compreender. Então Deus estabeleceu uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender. Se alguém aplicar adequadamente os métodos ou as regras do método histórico-gramatical ou gramático-histórico, olhando o texto no seu contexto literário e histórico e com todas as nuances contextuais necessárias, a pessoa vai entender o que o texto diz. Para acolher no coração, precisa da iluminação e graça do Espírito Santo, para entender como verdade. Mas se a pessoa olhar ali, com honestidade intelectual, usando as técnicas adequadas, ela vai compreender a mensagem de maneira racional. Porém, para nós absorvermos a palavra do Senhor no coração, precisamos que o Espírito Santo nos ajude, nos dando pela sua graça, humildade, para recebermos do Senhor a verdade absoluta. Deus é verdadeiro. São muitas informações, nós conversamos aqui sobre várias coisas, mas eu espero que você continue conosco. Como se diz abundantemente nas redes sociais, peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente e divulgue esse canal. É um canal ainda com poucos inscritos, porque eu criei há muito tempo, postei pouca coisa, mas eu creio que é um veículo adequado para eu fazer aquilo que eu gosto de fazer e fui chamado a fazer, que é expor a Bíblia. Eu gosto de hermenêutica, exegese, teologia bíblica, né? Gosto de teologia de modo geral, mas nessas áreas eu acredito que há uma contribuição a fazer na parte de comentário bíblico. A igreja e o mundo precisam ouvir, estudar e aplicar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.